nós vamos fazer a abertura do nosso culto. Gostaria de estar dividindo dois textos com os irmãos. Está em 1 Coríntios. Um está no capítulo 1, o verso 18 até o verso 20. E depois nós iremos ler do capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Tá bom? Primeiramente, 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1, do verso 18 ao verso 20. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. A palavra de Deus diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? E o que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. E vamos completar a leitura logo depois, capítulo 2 de Coríntios, do verso 1 ao 6. A leitura continua assim: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, assim, não contextualizando totalmente na Páscoa, mas esses dias eu ouvi pesquisando, eu fiquei muito preocupado com algumas coisas. Não referente às nossas atitudes, mas a gente acaba, agora na internet, né, partilhando e vendo muitas coisas que acontecem pelo mundo. E a gente vê o quão tolices algumas pessoas falam por aí. E eu lendo esse texto, ver principalmente Deus falando no capítulo 1, do 18 ao 20, literalmente com pessoas loucas nós temos por aí. E isso Deus descreve aqui, em que a morte de Cristo na cruz seria loucura, né? Quando a gente ouve alguns comentários, algumas coisas de pessoas tolas mesmo, nós vemos que isso é um esquecimento do que aconteceu na cruz. Esquecer da morte de Cristo. Então, essa palavra aqui, aí depois, indo um pouquinho para o capítulo 2, né? A igreja de Corinto estava passando por algumas divisões, por algumas coisas, e essa palavra de Paulo veio à igreja. E ele fala bem aqui, quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Imagine você entendendo a limitação de Paulo aqui. E ele fala, esquecer, ele fala no 2, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Então, eu fico muito grato a Deus por estar numa igreja em que a gente não ouve loucuras. Então, fazendo
um entendimento desse texto, a gente vê um dos fundamentos da nossa igreja ela sendo exercido, porque em nenhum momento no nosso grupo, que é o nosso momento de maior interação, a gente vê, ouve ou escreve loucuras. A gente sabe, tem um entendimento que a morte de Deus, de Cristo na cruz, ela é verdade, ela é viva, ela é verdadeira, ela é salvação. Então, a partir do momento que nós temos esse entendimento, eu vejo aqui, igual como o Paulo falou, a não ser Jesus Cristo e principalmente sua morte na cruz. Quando você está com os olhos fixos na cruz, você não é louco, você não é tolo, você vê verdade, você vê salvação. E a partir do momento que nosso coração está nisso, e ainda entendendo da ressurreição de Cristo e a nossa esperança de fé que Ele vem nos buscar, nós vivemos essa verdade. Que isso possa estar no nosso coração, que nós sejamos sábios e tendo entendimento do que é loucura e do que é verdade. Que a palavra de Deus possa estar orientando os nossos corações. Amém? Vamos orar. Amado e eterno Santo Deus, Senhor, Pai, Senhor, nós colocamos nossa vida diante de Ti, sabendo do Teu cuidado, sabendo do Teu amor sobre nossas vidas. Senhor, já te agradecendo porque diante de tantas loucuras, de tantas tolices, Senhor, que muitas vezes o nosso ouvido ouve, nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Nós pedimos a Tua graça e o Teu amor sobre esse mundo. Senhor, por pessoas, muitas vezes, que esquecem da cruz. Esquecem, Senhor, que o Senhor, ao terceiro dia, ressuscitou, que o Senhor vive, que o Senhor é verdade, e que a cada momento em que, Senhor, nós agimos como tolos, nós esquecemos da cruz. Que nós possamos viver essa verdade, que é o Senhor, que nós possamos viver a Tua palavra, um momento de oração, que nós possamos viver a necessidade um do outro. E, Senhor, fortalece a Tua verdade em nossas vidas. Fortalece a Tua verdade em cada conversa que temos, em cada postagem que colocamos, em cada palavra que falamos. Senhor, nos orienta, nos fortalece como igreja, que nós possamos entender a necessidade um do outro e que nós possamos viver a realidade um do outro. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Esteja guiando e fortalecendo o coração de cada irmão nesse culto e que nós possamos estar sendo fortalecidos pelo Teu bondoso amor. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Nós vamos agora fazer o louvor do culto. E para a gente abrir esse momento, enquanto a Iolinha ajeita aqui a parte da tela, gostaria de ler com os irmãos o Lucas 24, 44, né? Alguns já sabem, ele está bem fresquinho aí na nossa memória, mas para quem não sabe, bora lá. Em família. Eu queria fazer essa dinâmica de você abrir e ler com a sua família aí, né? Eu vou ler aqui com a minha família, e aí depois que nós terminarmos aqui, a gente começa a cantar, tá? Lucas 24, 44. Abriu? A seguir, Jesus lhes disse. Vamos ler junto. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, os profetas e os salmos. Aleluia, né? Glória a Deus, porque se cumpriu de fato. Então, vamos cantar esse cântico. Ele é do cantor cristão, é o número 100, Jesus ressuscitado.
que consigo nos terá. Aleluia. Amém. Pastor Cipe. Isso, é o pastor Cipe agora. Boa noite, queridos. Que dia que tivemos hoje, né? Que Páscoa mais diferente, ao mesmo tempo mostrando a nossa necessidade de comunhão, como nós queríamos estar uns com os outros. A Páscoa no ano passado eu não lembro exatamente, mas devagarinho já estava começando a acontecer algumas coisas, né? Já um ano atrás. Mas esse ano parece que foi mais sofrível no sentido de que aquela sensação de que nós queríamos estar juntos uns com os outros, né? Bom, como a gente tem sempre falado, graças a Deus pela tecnologia, se não fosse isso, eu não sei como nós poderíamos, né? Pelo menos ver. Eu realmente nós estamos sem internet aqui. Eu estou só com a internet do celular. Eu não gosto muito de ir pelo celular, mas não teve jeito. Eu tentei compartilhar com o computador e aí não ia dar certo. E eu acho que ia travar bastante. Se começar a travar muito minha voz, eu estou vendo o Geraldo, a irmã Josina, o irmão Antônio, a irmã Meire e me deu branco agora, da outra irmã da Sara, aqui na tela. Se estiver travando muito, Geraldo, tu levanta a mão, alguma coisa assim, tá bom? Mas, gente, queridos, a Páscoa é um momento de tristeza, é um momento de celebração, é um momento de reflexão. Tristeza porque nós temos a sexta-feira, né? Um processo totalmente injusto, culminou com a crucificação de um inocente. Todo o processo foi corrompido. Na verdade, foi agilizado porque eles não poderiam continuar com o processo, com a crucificação no sábado. Não queriam botar Jesus de volta para a cadeia. Então, a coisa foi muito agilizada, corrida. Foi uma falcatrua das maiores que houve, tudo em função de se cumprir logo a crucificação de Cristo Jesus, para as pessoas, para o povo, então, poder, para os líderes religiosos, poderem, então, festejar o período de Páscoa, né? A primeira Páscoa que eles tiveram. Celebração por causa do domingo pela manhã, né? Então, a coisa não ficou na sexta-noite, não ficou no sábado parado, mas Páscoa é um momento de celebração para nós pelo domingo de manhã. Túmulo vazio, o corpo não foi roubado pelos discípulos escondido, como foi feito novamente uma falsa acusação, né? Nós cremos num Cristo que não ficou crucificado, ele saiu daquele madeiro. Nós conhecemos e confiamos num Cristo que não ficou na sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia, e essa ressurreição é que nós festejamos e celebramos. Por fim, um momento, então, não só de tristeza, de celebração, mas também um momento de reflexão. O que isso afeta na minha vida hoje? Qual é o entendimento que eu tenho da Páscoa? Está afetando algo na minha vida hoje? Será que é só um momento que a gente tem uma certa lembrança do sacrifício de Cristo, mas será que a gente parte um pouco mais e pensa realmente? Eu estou pensando agora como família cristã, tá? Pelo celular eu não consigo ver direito todo mundo que estava aqui. Estava até escrevendo para a Camila no WhatsApp, falou, olha, entra lá, né? Usa o 4G, mesmo sem internet. Ela falou, não, Cipe, a gente já está aqui. Então, eu não sei mexer direito aqui, eu quase não uso o Zoom pelo celular.
Mas eu estou pensando em uma palavra para a igreja, para nós como igreja, como corpo de Cristo. Como que a Páscoa, esse período de lembrança, esse período de memória, realmente nos afeta? Normalmente, por causa do trabalho, nós pensamos na sexta-feira como sendo feriado, um feriado prolongado. Nós pensamos numa comida um pouco diferente. Nós pensamos em juntar a família. Nós pensamos em uma programação diferenciada na igreja. Nós pensamos, o pastor com certeza vai pregar alguma coisa sobre a Páscoa. As músicas vão ser em função disso. Mas, queridos, Páscoa não é só isso. Páscoa ela vai mais além, ela mexe com o nosso interior, e é isso que eu quero ver hoje à noite, como esses elementos de lembranças que Deus criou, né? Algumas específicas para o povo de Israel, mas outras para nós como igreja, que nós festejamos, que eram verdadeiros marcos, verdadeiras lembranças reais de alguma coisa extremamente importante que aconteceu. Deus é um Deus que gosta de marcos. Deus é um Deus que gosta de marcar a nossa vida e a vida da história da sua igreja, do seu povo, desde a criação, com lembranças. Marcos, na verdade, que Deus estabeleceu, são lembranças, não porque ele tem um problema de memória, mas é porque nós temos um problema de memória. É incrível como a gente conversando com pessoas novas na fé, pessoas que começam a sua caminhada cristã, como muitas vezes tem aquele primeiro amor, aquele ardor por missões, pelas coisas de Deus, querem descascar o mundo em prol do Evangelho. E sabe, queridos, eu com 45 agora, me converti com 18, fui criado sempre dentro da igreja. Com o passar dos anos, por causa de uma dificuldade, uma situação financeira que aperta, um problema de relacionamento, a gente começa a viver algumas situações dizendo, puxa vida, Deus, passar por isso de novo, né? Passar por uma perda de novo, passar por uma perda de emprego de novo, de um ente querido, novamente as preocupações com o futuro, né? E eu tenho a sensação que isso volta a se repetir e nós precisamos novamente voltar à escola, voltar a sentar na escola, no banco de Deus, e Deus olhando para esses marcos, dizendo, olha o que realmente é importante, veja se você hoje não está correndo atrás de algumas coisas que você vai se arrepender ali na frente. Veja se você está gastando e se deixando gastar em prol de alguma coisa que realmente vale a pena. Porque, queridos, muitas vezes a gente está dando murro em pontas de faca, a gente está se desgastando, se batendo com algumas coisas que, na verdade, talvez já éramos para estarmos ensinando. Eu entendo que o período que nós temos vivido não é fácil. A quantidade de pessoas que aumentou, de perdas que a gente viu, tanto no nosso meio, quanto pessoas um pouco mais distantes que nós temos acompanhado, a gente percebe que essa gripe não é uma gripezinha, é uma coisa mais séria. E depois de um ano, parece que a gente cansa um pouco, não só dessa questão do vírus, mas de novo ter que voltar a remoer algumas coisas que talvez a gente achava que Deus já tinha ensinado para nós, como paciência, como confiança, como olhar para o futuro, como tirar nossa mente dos problemas de hoje e focar a eternidade. E Deus nos dá a oportunidade, independente de quanto tempo de cristão você ou eu nós temos, Deus nos dá a oportunidade de novamente nos reafirmarmos, novamente trilharmos o caminho que Ele quer que nós trilhemos. Em Levíticos 23, não precisa abrir lá, ali só está relatando algumas festas para os judeus que Deus estipulou. Na verdade, são 7 grandes festas, 7 grandes festas solenes que o povo de Israel foi chamado as festas solenes do Senhor. E ela tinha basicamente alguns
Tem alguns motivos que essas festas tinham, mas eu listei aqui 4. O primeiro motivo, geralmente, era não esquecer as maravilhas e os feitos do Senhor. Essas festas eram para, anualmente, o povo se lembrar do que Deus fez. Era algo didático. Nós vamos ver depois num texto aqui em Êxodo. Era para o povo lembrar, ensinar os seus filhos. E quando os filhos, os netos, os bisnetos falavam vovô, vovó, né? Bisa, biso, por que a gente está fazendo? Por que está sendo festejado isso aqui? Olha, deixa eu te contar uma história. E aí as maravilhas do Senhor eram contadas novamente para essa geração nova, fortalecendo a fé dos pequenos e também dos adolescentes, dos jovens, dos idosos. Esse era um dos motivos. Também era um motivo de gratidão. A gente vê isso na festa, por exemplo, da colheita, né? Da parte ali de agricultura. Então, ações de graça do povo dizendo Deus nos abençoa. Se não fosse uma bênção do Senhor, aquela semente não tinha germinado e não tinha rendido aí a 30, 60, 100 por um. Desculpa. Então, essas festas também tinham a ver com gratidão, com ações de graça. Algumas dessas festas também tinham um sentido simbólico e profético, alguma coisa que era guardado mais para frente, né? Apontando para algo maior no futuro. A Páscoa é uma delas, né? E, por fim, tinha algum aspecto talvez mais humano, folclórico, de comunhão, a festa né? A congregação se reunia. Então, sabe que essa sensação que nós temos de falta de nos reunirmos uns com os outros, Deus sabe o que nós estamos passando. E algumas dessas festas eram simplesmente o fato do povo celebrar juntos. Como é gostoso quando a gente pode celebrar o Senhor, mas não apenas sozinho no nosso quarto, não apenas só com a família, mas quando nós juntamos famílias criadas talvez tão diferentes umas das outras, com talvez uma situação financeira diferente uma da outra, com formação diferente uma da outra. Esteticamente somos diferentes uns dos outros. Culturalmente temos costumes e gostos diferentes uns dos outros. Um gosta de comida crua, os japoneses, o outro detesta. Um ama maniçoba, o outro nem tanto. Um vai com açaí com açúcar, o outro puro com farinha. E quando nós nos reunimos para comer juntos, para celebrar o Senhor juntos, para ter um culto juntos, para cultuarmos juntos, Deus entende disso e Deus nos criou dessa forma. E Ele se alegra quando nós nos alegramos. Eu olho para as festas judaicas e eu penso, puxa vida, o Deus era um Deus de festa, né? O pessoal fala, às vezes, crente não se diverte. Ai, crente não pode ir em festa. Não, não, pelo contrário. Crente faz muita festa. Mas é uma festa diferente do que o mundo tem oferecido. Essas 7 festas mais solenes, 4 delas eram na primavera, tá bom? Era a festa da Páscoa, dos pães asmos, primícias e Pentecostes. Essas festas, elas, de alguma forma, já foram cumpridas na primeira vinda do Messias. Boa parte dela já foi resolvida ali. Morte e ressurreição, uma vida sem pecado, né? O derramamento do sangue de Cristo sem pecado, o próprio derramamento do Espírito Santo ali na formação, então, do início da igreja. Essas 4 festas foram completas ali já. Outras 3 festas são no outono. No outono do povo lá de Israel, são as festas das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Essas festas têm já uma ideia de futuro. Elas serão cumpridas na volta de Jesus nos tempos finais. Também tinham mais 2 festas menores, não eram tantas festas solenes. Uma era chamada Hanukkah, que era a dedicação do templo, e também a festa de Purim, que foi a salvação dos judeus ali, narrada no livro de Esther. Isso eles lembravam também. Eram festas menores, mas essas 7 eram as festas maiores. Então, queridos, quando a gente chega no período de Páscoa, é coisa séria. Não é brincadeira, não é um final de semana prolongado que nós temos. É mais do que isso.
é um momento de contrição, é um momento de reflexão, é um momento de sondar, é um momento de reorganizar a nossa vida. Nós costumamos fazer isso no final do ano. Chega a virada de ano, a gente fala, eu vou voltar a caminhar, eu vou voltar a perder peso, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Eu acho que o período onde nós deveríamos mais avaliar a nossa vida não é no 31 de dezembro, início de ano, mas é justamente na Páscoa. A história, vocês conhecem um pouco, eu não quero me deter muito aqui, mas Deus chama Abraão em Gênesis 12 e fala, eu vou fazer de você uma grande nação. Como é que Deus vai separar agora Abraão para uma grande nação, sendo que provavelmente os seus filhos, seus netos, bisnetos poderiam se misturar com outras nações? Deus tem um plano mirabolante, a mão provedora de Deus, até pesando um pouco sobre o povo. A gente conhece a história, Abraão, Isaac e Jacó, depois nós temos José, ele vai para o Egito, e assim que ele se dá, né, a conhecer os seus irmãos, e a fome está apertando, então ele manda chamar toda a sua família para ir morar na terra de Gósen ou Gozen, não sei como é que se pronuncia. Isso está relatado ali em Gênesis 47, versículo 11 fala sobre isso, né? Esse pequeno populacho, essa pequena vila, em torno de 70 pessoas, vem morar no Egito. José como segundo ali, né, em poder, né? Ele só perdia para o faraó. Ele é dado, então, uma região muito boa para o povo viver ali. E depois de 400 anos, nós temos uma coisa interessante aconteceu ali. Se levantou um novo faraó e depois outro que não conheciam José. José morreu, foi enterrado com os seus. E depois de 400 anos, nós temos uma situação diferente com o povo. O povo está cativo, o povo está sendo opresso pelos egípcios. Nós não temos um relato muito detalhado, mas em uma parte da história eles tinham receio dos israelitas porque eles cresceram demais. Então, a gente não fica bem claro, mas dá a entender que de alguma forma Deus abençoou. E quando ele fala para Abraão, eu vou fazer você pai de uma grande nação, aqueles 70 que entram lá 400 anos depois saem perto aí de 2 milhões de pessoas. Gente, isso é muita gente para tão pouco tempo, né? Se fala em torno de 600 mil homens, então contando mulheres e crianças, tudo mais, perto aí de 2 milhões de pessoas. E isso, eles estão sendo escravizados, e quando o povo cresce mais do que os seus opressores e o coração está amargurado, você sabe que daqui a pouco os homens se juntam e poderia ter uma grande revolta, e aí nós conhecemos um pouco a história ali, né? E esse crescimento exponencial eu vejo ali como realmente a provisão de Deus. Vocês conhecem a história das parteiras lá, né? Olha, matem todo macho, vamos diminuir a população. E aí, por que vocês não estão fazendo isso? As mulheres hebreias, elas são muito fortes. Quando a gente chega lá, já nasceram, um filho já nasceu, e nessa história toda ali de matar as crianças, você conhece a história de Moisés, e você conhece como Deus trata com esse homem, tira o povo do Egito depois das 10 pragas, né? Eu queria abrir um pequeno parênteses aqui, se vocês me dão liberdade. Não é o foco desse estudo aqui, mas só para pensar. Uma coisa a mais que você vai deitar na cabeça hoje à noite para pensar. O texto do relato bíblico nas pragas, no começo diz o seguinte, que Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. E vem assim a segunda, a terceira, eu não lembro exatamente se era na quarta ou na quinta praga. Até ali, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Mais para frente, acho que a partir da sexta, se não me falha a memória, a partir da sexta praga, Deus endureceu o coração do faraó. Eu tenho, queridos, a sensação que Deus nos dá a oportunidade de amolecer o coração, Deus nos dá uma segunda oportunidade, Deus dá uma terceira, Deus dá uma quarta oportunidade, e de repente ele fala, quer saber? Então agora já não tem mais jeito, a coisa vai funcionar. Eu sei que no plano de Deus, ele tinha estipulado essas 10 pragas, especialmente a última praga, que era dos primogênitos, porque faz todo sentido a Páscoa, mas também cada uma das pragas eram deuses egípcios, né?
Então, se você adora o deus Ra, então toma Ra. Agora é Ra demais que vai apodrecer. O Nilo é sagrado para vocês. Olha como ele fede aí com sangue, né? E a gente percebe que Deus está tratando com aquele povo egípcio de uma forma muito dura, né? Então, assim é estipulado a primeira Páscoa, é a saída do Egito. Ela é festejada pela libertação, mas a coisa é meio na corrida. O povo está com roupa ali ainda, precisa comer rapidamente os pães ali amargos, né? O cordeiro que foi sacrificado poderia ser um carneiro ou acho que um bode também, no caso se as famílias não tinham. E aí a gente vê ali a mão forte do Senhor e muitos milagres acontecendo nisso, né? A gente vê o milagre do próprio Moisés sendo salvo da maneira como ele foi, depois criado lá no palácio. Nós vemos as pragas, nós vemos a proteção dentro da casa do povo, e na verdade as próprias pragas, né? Que atingiram os egípcios e não atingiram o povo de Israel. Se eu fosse egípcio, eu já ia ficar de olho nisso, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada com o nosso Deus, com os nossos deuses, e eu quero esse Deus aí de Israel, né? Mas, enfim, o mar se abrindo, o exército morto, a gente vê muitas coisas acontecendo. E olha só, se você pode abrir para acompanhar em Êxodo, capítulo 12, onde é instituído a Páscoa, a primeira Páscoa. Aqui apontar para uma coisa mais para frente. Eu vou ler Êxodo, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Versículo 3: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para a família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculeis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Como eu falei um pouco antes, eu confundi só o nome dos bichos aqui, né? E aí vai, tomarão sangue, vão botar nos umbrais da porta, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas, eu já estou no versículo 8. Versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Faraó era uma divindade, o seu filho era uma divindade que ia levar sua posterioridade. Como é que você faz a partir do momento que você afeta a divindade com a morte, né? E assim, queridos, é instituído a primeira Páscoa, a libertação. Uma coisa específica, uma coisa que aconteceu pontualmente. Vocês conhecem o Circo de Soleil, né? Não sei se é bem assim que se pronuncia. Como eles não usam animais no circo, né? O que eles usam é o próprio corpo humano, né? Com alguns equipamentos. E eu acho muito interessante as apresentações do Circo de Soleil, ou alguma coisa assim que se pronuncia. O Geraldo talvez sabe um pouco melhor como pronunciar, depois ele pode me ensinar. O que eu acho interessante no Circo de Soleil é que eles começam do pequeno, do menor para o maior. Você pode ver. O cara está lá em cima fazendo malabarismo e ele está com 2 bolinhas lá, né? Se equilibrando em cima de uma corda, com 2 bolinhas. E daqui a pouco vem alguém e joga mais 2 bolinhas para ele. Ele faz. E aí ele faz mais umas piruetas lá e todo mundo aplaude. E daqui a pouco vem alguém e joga uma 5ª bolinha para ele. Uma 6ª, 8, 10, 15. Eles nunca começam com 15 bolinhas. Eles sempre começam do menor para o maior. Eles vão nos cativando pensando assim, você não consegue realizar isso. Não, eles não, agora parou. Agora está no limite. Eles sempre começam fraquinho para mais. Pode ver, todas as apresentações do circo são assim. Sabe que eu acho que Deus fez isso na Páscoa também? Deus pegou uma Páscoa um pouco mais simples, menor, a primeira. Ok, vocês foram libertos fisicamente do Egito. Vocês estavam escravos e vocês foram libertos com a minha poderosa mão.
Agora, a Páscoa é instituída e ela vem mostrar uma coisa muito maior. A segunda perfeita Páscoa. A primeira foi uma libertação, então, física dos egípcios. Aconteceu num momento específico da história. Façam isso todos os anos para lembrar os feitos do Senhor, que tirou vocês lá do Egito. Um cordeiro sem defeito, sangue derramado. Na verdade, Deus já estava instituindo algo que estava apontando para o futuro. Algo muito maior do que uma libertação física. Algo muito mais importante do que dar um pontapé no bumbum dos egípcios e mandar eles embora, era o fato de que agora Deus está fazendo isso com o pecado. Dizendo que aquilo que é a pior condenação que nós temos não é a condenação, não é sofrer com o vírus da pandemia, do coronavírus, não é quando os bandidos entram na nossa casa, não é quando a gente perde o emprego. Nós temos algo muito pior, queridos, que é a condenação do pecado. Quando o ser humano está preso, acorrentado a isso, isso é algo espiritual que afeta o físico da pessoa também, mas não existe solução. Se eu estou sendo dominado por um bandido e eu entendo que Deus está no controle, tudo está no controle de Deus, mas sabe, eu peço ajuda para um policial, me ajuda aqui, né? Olha, pega ali, né? A gente tenta se resolver às vezes entendendo que Deus está no controle de tudo isso, mas parece que a gente consegue resolver os nossos problemas. Agora, o pecado não. Não tem nada que eu consiga, ou você, ou quem quer que seja, fazer para resolver isso. E aí Deus vem e fala sobre o sacrifício do Cordeiro Celestial, o primogênito de Deus. Ele vai reatar aquilo que foi rompido lá no Jardim do Éden. Quando o primeiro homem peca, ali Adão, junto com a sua esposa, quando eles decidem virar as costas de Deus para Deus, e agora então é feito toda uma história de sofrimento na face da terra, mas em Cristo Jesus, quando ele vem nesse período completar a Páscoa, né, a maneira como nós podemos festejar a Páscoa hoje, muito diferente do que o povo judaico que não conhece ou não aceita Cristo como Salvador. Mateus 28, os primeiros versículos dizem assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Essa é a Páscoa. Um significado agora muito mais elevado, incomparável com a primeira Páscoa. A primeira Páscoa era um exemplo, uma luz, algo que iria acontecer mais para frente. Foi pontual, depois acontecia a celebração todos os anos para o povo não esquecer, mas sempre apontando para uma coisa mais para frente. Você já parou para pensar, meu querido? O Deus eterno, que para ele o tempo é nada, porque ele criou o tempo, é a criação dele. Esse Deus eterno, poderoso, autossuficiente, nem de longe ele precisava de nós, decidiu no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia, ele decidiu nos criar. E nos dá a oportunidade de um relacionamento com esse Deus eterno. E apesar da nossa desobediência, que nos levaria por toda a eternidade para longe dele, ele criou um plano mirabolante, um plano especial, um plano magnífico para me resgatar, para resgatar cada um de nós. Isso é a Páscoa. De longe, a festa mais importante de todas. É a morte que trouxe vida.
É a tristeza da sexta-feira que trouxe alegria no domingo pela manhã. A solidão de Cristo, que trouxe comunhão nossa com Deus, o Pai. O sofrimento que trouxe alívio. O escárnio que trouxe exaltação. E um dia seremos exaltados junto com Cristo Jesus. Talvez não nessa vida. Talvez nós não seremos exaltados aqui. Eu vejo tantas músicas aí de algumas igrejas, do poder, de vingança, que agora os meus inimigos... Talvez Deus permita alguma coisa assim nessa terra, mas não tem muita... Eu não tenho muita... como é que se diz? Não tenho muita certeza que isso vai acontecer aqui não, queridos. Mas um dia, no futuro, isso vai acontecer. A luta de Cristo que nos trouxe paz com Deus. A luta contra o pecado, ele venceu a morte. Essa é a Páscoa que nós celebramos. O elemento mais importante na Páscoa do Egito foi o sangue do Cordeiro. Eu quero ler ainda só o versículo, voltando para Gênesis 12, o versículo 13 diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Quando Deus olha para mim e para você, sabe o que ele vê? O sangue de Cristo. Ele vê o sangue de Cristo Jesus. E a desgraça não nos pega. Isso não significa que a gente não vai pegar o coronavírus, não significa que a gente não vai ter uma doença. A pior praga que existe, que é o pecado. Dela nós fomos libertos, não porque a gente fez alguma coisa, mas porque Deus fez. Quando o texto diz, eu passarei por vós, esse verbo passarei, passar, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia em hebraico, Pesach, significa Páscoa. A Páscoa significa isso. O anjo da morte passou por nós, sobre nós, não nos atingiu. E hoje nós podemos celebrar a Páscoa de uma forma toda especial. Deixa eu ler alguns textos para terminar, que o próprio Jesus, ou textos falando da ressurreição no Novo Testamento. João 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15, diz assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. 1 Coríntios 6, 14, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. João 5, eu vou pular aqui, Apocalipse 26, felizes os santos, os que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E assim tem outros 50 textos falando a respeito da ressurreição, da nossa ligação com Cristo Jesus. Queridos, a Bíblia aqui. Essa é a Páscoa que nós festejamos. Muito mais que um final de semana prolongado, comidinha diferente e reunião com os parentes ou com os amigos ou programação na igreja. É a Páscoa de Cristo Jesus. Ele que morreu, a dor da sexta-feira, mas precisava acontecer para que eu e você tivéssemos uma ligação novamente com Deus. Nós celebramos isso com um momento todo especial. Eu não tenho dúvidas que esse ano foi mais especial ainda, porque eu acho que foi mais doloroso para nós festejar a Páscoa longe uns dos outros, né? Apesar dessa ferramenta nos unir um pouco aqui, é doloroso. O que nós queríamos hoje à noite mesmo é estar ali na rua da igreja, ali, né? Na igreja ali, com as portas abertas, com um pouco de calor, talvez, aquele calor humano, né? Talvez o culto ia atrasar um pouco por causa da chuva que caiu. Era isso que a gente queria estar fazendo. Mas muito mais do que isso, nós podemos nos alegrar de celebrar a Páscoa de Cristo Jesus, a verdadeira Páscoa que tem todo um significado especial para nós. Que Deus nos dê graça e misericórdia e nos ajude a enfrentar as próximas semanas, os próximos meses, os próximos anos. Conheci famílias que perderam 3 ou 4 familiares nesse período, todos com Covid. Outros que já tinham perdido há pouco tempo por outros motivos. Gente, e pessoas perto de nós que perderam seus entes queridos, né?
E aí, assim, a gente sempre lembra as palavras da irmã Meire, né? A igreja, ela vai sofrendo, ela vai tomando pancada de um lado e de outro, mas firmado na rocha, a igreja segue caminhando, e nós vamos terminar essa vida, talvez com dores, com sofrimento. Eu sou o mais novo de uma família de 10 irmãos, né? 2 cunhados já faleceram, e conversando com uma irmã minha uns dias atrás, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai começar a vir as notícias, né? Das irmãs, do pessoal com mais idade, né? É o que acontece. A idade vai chegando e os entes queridos vão partindo. Mas a gente segue caminhando, firme na rocha do Senhor, fazendo o nosso papel de levar a verdadeira Páscoa para aqueles que não conhecem. Vamos orar? Senhor, obrigado porque a Páscoa tem um significado totalmente diferente para nós. Nós nos alegramos com tudo que aconteceu, tristes por um lado, pelo sofrimento que Cristo precisou passar. Mas se não fosse isso, Pai, nós estaríamos realmente perdidos. Eu creio que o mundo não existiria se não fosse o sacrifício de Cristo ali trazendo a possibilidade de reconectar o homem com o Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Cristo. E obrigado que ele não ficou naquele madeiro nem naquele túmulo. Tua palavra diz que ao 3º dia ele ressuscitou. E se ele venceu a morte, se ele disse que ia morrer, e disse que depois de 3 dias ia ressuscitar, isso aconteceu, esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem poder sobre a morte, esse Deus eu quero seguir. Nos ajuda, Pai, a sermos servos fiéis do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora eu acho que é o pastor. Vai dar os avisos. Ok, o áudio está aberto aqui, então eu creio que vocês estão todos me ouvindo. Bom, irmãos, nós louvamos muito a Deus por... Deixa eu confirmar, vocês estão me ouvindo, né? Tá, ótimo. Louvo muito a Deus por nós concluirmos nesse dia. Eu confesso que desde que nós anunciamos que seria assim, a nossa Páscoa, o coração fica apertado por uma série de razões. Primeiro, porque nós nunca fizemos um programa dessa natureza, né? Segundo, porque a nossa experiência com a internet, eu que uso quase todo dia no culto matutino, sempre a gente tem uma dificuldade. Então, isso às vezes dificulta mesmo, né? Mas nós louvamos a Deus por poder chegar nesse momento, no final, e concluir, e saber que nós celebramos a verdadeira Páscoa, a Páscoa do Senhor. Então, a minha súplica é que Deus, de fato, abençoe cada uma das nossas famílias, continue conosco para essa semana, nos guardando, nos livrando do mal. Tanto nós que estamos aqui, essas tantas famílias que eu louvo a Deus em vê-los todos aqui, quanto também aquelas famílias que poderão mais tarde assistir a essa gravação, a gravação desse culto nosso aqui que estamos concluindo agora, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus dê a todos nós uma nova semana, né, dentro desse novo mês que nós começamos agora recente, né, o mês de abril, como um mês guardado, guiado e abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe todos nós assim. A Ivina pode encerrar